de que forma também decisões erradas que nós tomamos aqui como sociedade, também em eleições, levaram, por exemplo, a esse quadro chocante que a gente tem agora no Amapá. É um quadro chocante, porque houve um incêndio em uma subestação de energia e esse incêndio conseguiu derrubar todo o fornecimento de energia elétrica de um estado inteiro por dias, desde o começo da semana passada, com recuperação parcial do fornecimento e ainda sem uma clareza do que de fato vai acontecer, de quando os moradores do Amapá vão voltar a ter energia em casa. E eu acho que a gente tem que fazer aqui um meia-culpa também. Porque é o seguinte, tanto a gente falou, o Cláudio Humberto falou, nossa, essa é a eleição que interessa pra gente, a eleição no Brasil é isso. Tanto que a gente falou aqui sobre, nossa, o voto da Geórgia, o perfil eleitoral do Missouri e não sei o que, esse monte de palavra difícil. E aí, por que o que aconteceu no Amapá foi passando ali com esse ar de normalidade que a gente costuma dar a coisas erradas que acontecem no Brasil. Ah, mas é lá no Amapá. Ah, é um estado pobre. Ah, não tem estrutura mesmo. Não, a gente não pode aceitar que 750 mil brasileiros fiquem mais de uma semana sem fornecimento de energia elétrica. Gente, é energia elétrica. A gente não está falando de alguma coisa muito elaborada. Energia elétrica. As pessoas não têm água encanada, porque as estações de tratamento de água precisam de energia. As pessoas não têm comunicação entre elas. Comércios que têm pequenos geradores alugam as suas tomadas. Gente, isso é 2020. Alugam as suas tomadas para as pessoas carregarem os celulares. R$10 meia hora, o aluguel da tomada, movida pelo gerador. E aí você carrega o seu celular e também não tem nenhuma garantia de que ele vai funcionar, porque o funcionamento das comunicações também está interrompido ou parcialmente interrompido por causa desse apagão. E aí a gente passa aqui em revista, né? Quem são, né, os políticos de destaque que passaram pelo Amapá? O primeiro que me vem à cabeça é José Sarney, não é? Que foi presidente da República e depois senador por tantos mandatos, foi presidente do Senado pelo Amapá, onde ele mal colocou os pés algumas vezes. Sim. Não é? Mas usava ali aquela regra estranha que a gente criou para que estados minúsculos tenham também os mesmos 3 senadores que os outros. Ok, representa o estado, mas um estado que não tem uma estrutura de energia para suportar um acidente como aquele, o que está errado lá? E o segundo que me vem à cabeça, e acho que veio à cabeça também do Cláudio Humberto e dos nossos ouvintes, mas o Cláudio sempre fala sobre isso aqui conosco, porque ele só pensa naquilo na própria reeleição, é o hoje também atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então nós tivemos 2 presidentes do Senado vindos do Amapá, um estado que está há uma semana sem energia elétrica. Tem alguma coisa muito errada acontecendo por aqui, e né? Tem uma questão nessa história do Amapá que é importante a gente discutir, Thaís, que é a privatização desse serviço de eletricidade, né, do fornecimento de energia elétrica. Há uma empresa que é concessionária, né, dessa prestação de serviço, o poder público concedeu a ela, então, esse serviço. E o que parece, né, a solução para um problema pode se tornar um problema ainda maior, como aconteceu lá no Amapá. Por quê? Porque não houve fiscalização, porque ninguém controlou, jogaram lá para a empresa e não há a fiscalização se a empresa está tomando as medidas necessárias. Então, é claro que há aí um conjunto de responsabilidades que devem ser apuradas, né? E no fim de semana a gente conversou aqui com especialistas, inclusive com o prefeito de Macapá, que entrou ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes para falar desse quadro, né? Que foi trazido aí pela Thaís, que foi relatado. Aliás, a gente tem um trechinho até do que ele nos disse aqui no sábado em entrevista à Rádio Bandeirantes. Esses 3 geradores, houve uma causa natural, foi um raio. Esse raio gerou um incêndio e danificou 2 geradores. Porém, o terceiro gerador, que era para estar funcionando para socorrer uma situação como essa, isso está previsto em contrato, ele não estava funcionando. Essa é a indignação do povo, essa é a indignação das autoridades aqui do Amapá também. Porque houve uma falha grande nessa empresa. Então isso tem que ser apurado. Mas o mais importante nesse momento é restabelecer o fornecimento de energia. É o Clécio Luiz, viu, Cláudio? Só para deixar aqui, eu não falei o nome dele, Clécio Luiz, prefeito de Macapá, que conversou conosco aqui no sábado na Rádio Bandeirantes. Cláudio.
Ele resumiu bem, né, a situação, mas assim, antes da empresa distribuidora que assumiu o controle lá enfim, dessa área, né, no estado do Amapá, tem a questão da falta histórica de investimentos em energia no país. O Brasil precisa muito de energia para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E aí a gente assistiu aí, né? No governo Lula, eu tenho a impressão, foi a decisão, talvez a única decisão acertada que o então presidente tomou, merecedora de aplausos, foi unânimes, né? Deveria pelo menos merecer, foi a decisão estratégica de construir 2 hidrelétricas na região norte do país, né? Jirau e Bom Retiro, alguma coisa assim o nome. E foi assim, até o cara lá que fez um cineasta, se meteu nessa confusão contra a construção da hidrelétrica, etc. A gente imaginar que o Brasil tem um estado inteiro, né? São 18 municípios, né? É um estado pequeno, mas são lá 18 municípios, tá lá brasileiros, 750 mil brasileiros, que tem energia movida a gerador, a óleo diesel, né? Uma demanda que exige um consumo de 40 e tantos milhões de litros de óleo diesel para é coisa da idade da pedra, né? É coisa da idade da pedra. Antes da empresa que tem que se virar com a geração que existe, né? Na verdade, o que foi privatizado lá, eu tenho a impressão, foi apenas a distribuição da energia. Para administrar isso, tem que ter energia. Como é que, sabe, tem que fazer chegar a energia ao Amapá, como em todo o país, né? A energia hidrelétrica, que é aquela que move o país, né? A gente nós temos aqui uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Que é a Itaipu Binacional. Temos tantas outras hidrelétricas no país inteiro, um país riquíssimo em recursos hídricos, mas os governantes ficam com medo de definir a construção de uma hidrelétrica, porque vira inimigo de índio, vira inimigo de tudo quanto é de oportunista, ONG, que se mete nessa história, né? Muitas delas, inclusive, para evitar que o Estado marque presença em certas regiões que eles controlam. São tantas as dificuldades que é terrível, para além, é claro, do custo que isso representa, né? Essas 2 hidrelétricas, que inclusive eu tenho a impressão que já estão em operação, que foram as mais recentemente construídas, né? São as hidrelétricas que ofereceram ou que provocam o menor impacto ambiental de todas as hidrelétricas já construídas no planeta, né? Mas isso não era importante. O importante era impedir que a energia chegasse à região norte. Agora o estado do Amapá está pagando um alto preço por isso. É preciso lembrar que no fim de semana já 13 dos 18 municípios voltaram a ter energia e que, com toda certeza, a gente espera, né, e até exige que toda a energia seja restabelecida também nos demais municípios em todo o estado.